Imagina só se desse para aprender os princípios mais complicados de um negócio, sabe? Não com um livro chato, cheio de teoria, mas sim com a história. Uma história que te prende. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como um romance acabou virando uma ferramenta super poderosa para quem sonha em empreender aqui no Brasil. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa aí. Um romance pode mesmo ensinar a abrir uma empresa? Parece meio estranho, né? Porque, poxa, quando a gente pensa em negócio, vem na cabeça o quê? Planilha, pesquisa de mercado, plano de negócios e não personagem, capítulo, enredo. Mas olha, a resposta para essa pergunta talvez surpreenda muita gente. E a prova tá aqui. Esse livro, O Segredo que Luísa, do Fernando Dolabella. Gente, ele vendeu mais de 100.000 cópias. E não foi só porque a história é boa, não. O sucesso dele é a maior prova de que as pessoas estavam, sim, precisando de um jeito novo, diferente de aprender a empreender. E olha, não é só opinião de leitor, não. Especialistas como o Cláudio de Moura Castro foram na mesma linha. Ele basicamente disse, olha, esse livro não é só uma coisinha curiosa, um experimento. Ele é um dos poucos que acertaram o caminho. Para ele, o livro funciona tipo uma parábola dos tempos modernos, sabe? Ensina pelo exemplo, pela jornada da personagem. E isso, no fim do dia, é muito mais poderoso do que um monte de teoria solta. E essa necessidade de um jeito melhor de ensinar não é pouca coisa, é urgente. Porque a realidade do empreendedorismo no Brasil é dura. Dá uma olhada nesse número: 60%. Segundo o Sebrae, é essa a porcentagem de micro e pequenas empresas que, infelizmente, fecham as portas antes mesmo de completarem 5 anos. É muita coisa. Então, a grande questão é: como é que a gente pode preparar melhor quem está começando nessa jornada? E a resposta que o livro dá para essa pergunta? Bom, essa resposta tem nome: Luísa. Ela é a nossa protagonista. É através da história dela, dos perrengues, das vitórias, que a gente aprende tudo sobre negócios. E o mais legal é que ela não é nenhuma super-heroína inalcançável. Não, ela é uma pessoa normal, com um sonho e um dilema enorme nas mãos. E o dilema dela tá bem aqui, ó. De um lado, tem o que a família inteira sonhava para ela: ser dentista, funcionária pública, buscar aquela estabilidade, sabe? O caminho seguro, tradicional. Mas do outro lado tinha o chamado dela, a voz interior gritando por independência, por paixão, por ter o próprio negócio. Um conflito clássico, né? E a pressão não era pequena, não. A família da Luísa era o retrato daquele Brasil que buscava a segurança do serviço público. O avô no Banco do Brasil, o tio na rede ferroviária, uma tia nos Correios, outra tia professora do Estado, todo mundo. Imagina crescer nesse meio. A decisão da Luísa de empreender não era só uma escolha de carreira, era quase um ato de rebeldia. Só que em toda a regra sempre tem uma exceção, né? E para Luísa, essa exceção tinha nome e sobrenome: Tia Fernanda. Ela era a única empresária da família. Uma mulher independente, bem-sucedida, dona do próprio nariz. A tia Fernanda não era só uma parente, ela era a prova viva de que outro caminho era possível, um verdadeiro modelo a ser seguido. Beleza. Mas como é que esse desejo todo de ser independente virou uma ideia de negócio de verdade? Agora a gente vai entender direitinho como uma coisa que era só um hobby, uma paixão, pode se transformar na faísca inicial de um grande projeto. A semente de tudo foi plantada em 2 lugares bem específicos. Primeiro, na cozinha de casa, onde ela adorava inventar, criar pratos. E segundo, atrás do balcão da Sereia Azul, a loja da tia Fernanda. Ali, ela não só aprendeu na prática a lidar com gente, com cliente, mas sentiu na pele aquela satisfação de ver o negócio dando certo, de ver a caixa registradora cheia no fim do dia. É aqui que o livro começa a misturar a história com um pouco de teoria. E o primeiro conceito importante é esse: visão emergente. Quem fala disso é um teórico chamado Louis Jacques Fillion. Basicamente, o que ele diz é que uma ideia de negócio não aparece pronta, mágica. Ela começa assim, como uma visão emergente, ou seja, uma ideia inicial, ainda meio bruta, que nasce da paixão e da experiência da pessoa. E para essa visão emergente virar algo concreto, que o Fillion chama de visão central, existe um caminho. É um processo, quase um ciclo. Primeiro, a ideia surge. Aí a pessoa vai atrás de informação, conversa com gente, busca novas relações. Com isso, a ideia vai sendo mudada, melhorada. Aí a pessoa busca mais contatos, mais informação. E nesse vai e vem, a ideia vai se refinando. Até, pronto, ela se torna uma visão clara e sólida do negócio. Mas não adianta só ter uma ideia genial, né? Tem muito mais coisa envolvida. E a história da Luísa também serve para a gente decodificar, para a gente entender quais são as características, a mentalidade que define quem tem sucesso ao empreender.
A primeira, e talvez a mais importante de todas, é essa aqui: perseverança, tenacidade. Porque, vamos ser sinceros, a jornada de quem empreende é cheia de porrada, de obstáculo, e a capacidade de não desistir, de continuar remando mesmo com a maré contra, é o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho. O livro resume isso perfeitamente. Diz que o empreendedor é um trabalhador incansável. Mas atenção, não é sobre trabalhar feito um louco, sem direção. É sobre ter uma dedicação intensa, sim, mas sabendo concentrar os esforços para ter resultado. É essa energia focada que transforma o sonho em algo real. A segunda característica é uma virada de chave na cabeça de muita gente: saber aprender com o fracasso. É o jeito de lidar com os problemas, com o que dá errado. Para quem empreende, um tropeço não é o fim do mundo. Pelo contrário, é uma chance de ouro para aprender. Olha que mentalidade poderosa. Considera o fracasso um resultado como outro qualquer. É isso. Errar não é uma tragédia. É só mais um dado na sua planilha. É uma informação valiosa que te ajuda a ajustar a rota, a mudar a estratégia e a continuar, só que agora de um jeito mais inteligente. E por último, mas não menos importante, tem aquele impulso de ser diferente, de encontrar um caminho que seja só seu. Quem empreende de verdade raramente gosta de seguir a boiada. A busca é por se diferenciar, por fazer algo único, e isso a gente vê claramente na personalidade da Luísa. Desde nova, a Luísa tinha prazer em se diferenciar das outras meninas, como se fosse pecado ser igual. Essa vontade, esse prazer em não ser só mais um, que acaba virando o motor da inovação. É o que leva a pessoa a buscar um nicho de mercado, uma forma diferente de fazer as coisas, algo que ninguém mais está fazendo. Ok, então a gente junta tudo isso, o conflito interno da Luísa, o jeito como a visão dela foi se formando e essas características pessoais. E aí a gente começa a entender qual é a grande mensagem do livro. A gente finalmente descobre qual é o verdadeiro segredo. E no fim das contas, o que é um empreendedor? O livro dá uma definição super simples e ao mesmo tempo muito profunda. É isso, alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade. Simples assim. Não é sobre ser um gênio, sobre ter rios de dinheiro, é sobre ter um sonho e a coragem de correr atrás dele. E então, o segredo é revelado. E não é uma fórmula mágica, não é um mapa do tesouro. O segredo é a jornada. É o processo, essa caminhada movida à paixão de pegar um sonho que está na sua cabeça e, com muita luta, transformar ele em realidade. Esse é o grande segredo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Uma reflexão que a história da Luísa inspira em cada um de nós. A jornada dela prova que é possível. Então, a questão que fica martelando na cabeça é: e aí? Que sonho que a gente tem guardado que vale a pena começar a transformar em realidade?